Fala pessoal, boa noite, você da Uniso Virtual, sejam todos bem-vindos à nossa aula, ao nosso terceiro encontro virtual. Nós hoje que estamos aí tentando amenizar as problemáticas existentes pelo distanciamento no aspecto educacional. Gostaria de assim falar que eu estou à disposição no meu WhatsApp. Vocês já têm o número, podem me chamar a qualquer momento, em qualquer dia, final de semana, feriado, para a gente tentar minimizar e fazer com que tenha o menor dano possível esse isolamento social que a gente vive hoje. Bom, lembrando a aula passada, né, e dando continuidade, a gente está falando sobre públicos e chegou o momento da gente falar sobre as diversas classificações de públicos existentes, né, na nossa dinâmica, tá? Que a nossa profissão utiliza-se, né? E diante disso, eu queria que o aluno fizesse uma reflexão, você aluno do primeiro semestre, principalmente se ficou claro a relevância dos públicos na nossa profissão e que isso de fato é a nossa matéria-prima, é a nossa joia. Por que que os públicos, né, de interesse ou os públicos que eu tenho alguma relação é extremamente importante para a nossa área? Porque esse contato, esse relacionamento, essa ponte, né, e fazer com que o fluxo comunicacional entre ambas as partes sejam construídas de maneira harmônica é de nossa responsabilidade. Hoje em dia, as pessoas utilizam muito o exemplo do Uber para explicar a profissão de relações públicas. Então, quem é o Uber? Um app. O que que esse app faz? Ele conecta a pessoa que tem uma necessidade, que é de mobilidade, de transporte, e um motorista que oferece esse serviço. Então ele junta duas necessidades, né? E ligam essas duas pontas para que flua um negócio, uma negociação. Na minha época, quando a gente falava sobre RP e tinha que dar exemplo, o exemplo que os professores, na minha época que eu era estudante, o exemplo que os professores davam em sala de aula é sobre a lista telefônica. Eu não sei se vocês já chegaram a ter algum tipo de contato, mas a lista telefônica era entregue em todas as residências com as páginas brancas ou cinzas dos moradores, né, daquele município, e as páginas amarelas eram os telefones comerciais. Então, por muitos anos, a lista telefônica foi utilizada como exemplo de RP. Então, eu tinha a necessidade de uma costureira. Eu ia ali, né, eu ia ali até a lista telefônica na páginas amarelas e procurava, não sei, costureiras. E aí eu conseguia ter a minha necessidade saciada por meio daquela lista que me colocava ou que me conectava, né? Então é importante isso, as relações públicas trabalham como um verdadeiro conector, né? Com aquela costureira que queria prestar o seu serviço. Bom, a primeira classificação de públicos que a gente vai falar é do Canfield. Canfield, ele é um norte-americano, então ele tem muito de uma visão mais de mercado, mais de negócio da nossa profissão do que na área de comunicação. E em 1961 ele já ele conseguia classificar públicos em duas possibilidades, em duas facetas. A primeira faceta era os públicos que ele chama de racional e a segunda de irracional. Mas antes da gente
permear de fato por essa classificação, eu queria dar um destaque aqui num livro de 91, que como isso é importante que vocês tenham já desde o primeiro semestre em mente, a pegada e a ligação com a administração de empresas que a RP tem, né, nos Estados Unidos. Então ele falou assim, relações públicas em primeiro lugar, uma filosofia da administração, né? Então é importante que vocês alunos tenham a ciência que a gente nasce da ciência organizacional, da ciência da administração, né? Principalmente fora do país. Uma atitude de espírito que situa os interesses das pessoas acima de todos os assuntos ligados à direção de indústrias, organizações de serviço social, de bancos, serviços públicos, quaisquer associações profissionais ou empresas comerciais. Segundo essa filosofia, uma empresa deve ser dirigida com a finalidade de servir os interesses de todas as categorias ou segmentos do público. Os interesses dos empregados, fregueses, acionistas, fornecedores, distribuidores, negociantes, no caso de associações, dos seus membros associados. Para que seja eficiente, a administração precisa aceitar sua responsabilidade social. Os líderes de empresas devem compreender que sua função é produzir utilidade para o público e não apenas dividendos para seus acionistas. Então, é uma visão já que a gente se depara e eu acho importante para mostrar o quanto a gente tem uma ligação com a administração e a relevância e a importância que a gente precisa criar uma sinergia de empatia, de simpatia, de negociação e de troca com os diversos públicos que permeiam aquela organização que eu estou fazendo parte. Mas para fazer isso de maneira efetiva, né, Fábio França fala que a gente precisa classificar esses públicos em categorias, até para saber qual é o nível que eu preciso investir naquela categoria, ou quando que eu preciso investir, ou quais são as minhas estratégias. Se são estratégias mercadológicas, se são estratégias institucionais, se são estratégias internas e administrativa, que eu vou construir um relacionamento com aquela outra faceta. E aí, Canfield ele classifica em racional e irracional, do qual o irracional caracteriza-se pelo comportamento fortemente influenciado pelas emoções e instintos, pela falta de conhecimento dos fatos e de experiência diante de problemas controversos. Já o racional representa grupos de pessoas que habitualmente pensam e consideram, aí pensam, tá pessoal? Eu vou corrigir. Pensam e consideram vários métodos de ação em face de um problema, baseando as duas opiniões em raciocínio lógico e não apenas na questão emocional. Isso foi muito utilizado nos Estados Unidos. Hoje, no nosso país, não tem mais utilização, mas é importante que vocês tenham isso em mente. Caminhando um pouquinho, a gente chega para a classificação de James Grüning. Guardem bastante Grüning, porque Grüning vem a ideia de compreensão mútua entre os públicos. Mais para frente vocês vão estudar a questão da via de mão dupla, se a comunicação é simétrica ou se a comunicação é assimétrica. Um detalhamento importante que isso significa, né, de simetria. Vocês que estão aí recentes, saídos do ensino médio, lembram que é aquela questão das pessoas serem simétricas. Isso significa que se eu dividir um corpo humano ao meio, eu vou ter duas partes iguais. E James Grüning, ele defende muito essa possibilidade
que a gente tenha de fato, né, e de direito a mesma voz, o mesmo barulho, a mesma intenção dos dois lados, seja da organização ou daquele público que eu estou me relacionando naquele momento. E aí ele traz a teoria situacional de públicos, que ainda é utilizada, inclusive tem TCCs aqui da nossa universidade. TCCs são trabalhos de conclusão de curso que acabam se respaldando nessa teoria do Grüne. E aí ele fala que público geral é a impossibilidade lógica. Públicos são sempre específicos, tem sempre um problema em comum, portanto, não podem ser gerais. E aí ele acha que para aquele grupo de pessoas, né, serem de fato consideradas um público, elas precisam enfrentar 3 condições, né? A primeira, o mesmo problema. A segunda, reconhecer a existência do problema. E a terceira, quando aquele grupo organiza-se para fazer alguma coisa sobre aquele problema. Então, para que de fato seja um público, ele acredita que essas 3 condições precisam de fato existir. E aí nessa sintonia, Grüne ele divide em 4 classificações: o não público, o público latente, o público consciente e o público ativo. O não público é quando não se aplica as 3 condições à empresa exercendo influência sobre ele, nem ele sobre a empresa. Então é aquele público que não enfrenta o mesmo problema, que não reconhece a existência do problema e que não organiza-se para fazer algo sobre aquele problema. Aí a gente tem o público latente, que é quando os membros de um grupo enfrentam um problema similar, resultante da organização, mas não detectam. Eles estão ali, estão enfrentando um problema, mas eles só ficam aqui, ó, na letra A, não fluem para a letra B. Já o público consciente é quando o grupo reconhece o problema. Então, nas 3 condições, eles enfrentam o mesmo problema e eles reconhecem a existência desse problema. E a última classificação é o público ativo, quando o público se organiza para discutir e fazer alguma coisa sobre o problema e quando de fato ele enfrenta essas 3 condições, a B e a C. Ah, tá, professor, não estou entendendo, estou meio perdido, enfim. Você vai pegar todos os públicos de interesse da organização, acionista, terceiro setor, associações, sindicatos, ativistas, meus colaboradores, familiares dos meus colaboradores e assim por diante, você vai seguindo e aí você vai classificar em uma dessas categorias cada público desse para que depois, lá na frente, a gente tenha habilidade e raciocínio para desenvolver ações no campo das relações públicas de maneira inteligente, de maneira estratégica, de maneira pensada.